Salve especial a todos nessa nossa videoaula. Vamos corrigir aqui novamente a atividade número 13, onde eu vou falar com vocês sobre máquinas térmicas. Então é o seguinte, quando eu falo que uma máquina térmica trabalha entre duas fontes com temperaturas de 27 graus Celsius e 127 graus Celsius, segundo o ciclo de Carnot. Então é o seguinte, se eu falo em máquina térmica, a gente viu na videoaula anterior que para calcular o rendimento de uma máquina térmica, eu posso fazer trabalho dividido pela quantidade de calor que eu busco na fonte quente, ou eu pego 1 menos a quantidade de calor da fonte fria e divido pela quantidade de calor da fonte quente. Essa fórmula desenvolve ela, chega nessa daqui. Isso eu fiz em sala de aula para vocês, se tiverem dúvidas, só perguntar. Aí a gente conversou um pouquinho e falou sobre um cara que melhorou o rendimento das máquinas térmicas, e esse rapazinho simpático era chamado de Carnot, e ele chegou no rendimento máximo. O rendimento máximo de uma máquina, em vez dele precisar das quantidades de calores, ele utiliza as temperaturas. Então a fórmula se mantém a mesma daqui, porém em vez de quantidade de calor da fonte fria, eu mantenho a temperatura de calor que vai para o meio externo, e a quantidade de calor que eu pego da fonte quente eu mantenho numa mesma temperatura. Por isso que ele age sempre assim. No ciclo de Carnot nós trabalhamos com duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tá aqui. O que foi dado de informação? Que eu tenho uma máquina funcionando no ciclo de Carnot. Essa máquina está atuando com duas temperaturas, de 27 graus Celsius e 127 graus Celsius. A temperatura maior é aquela temperatura que está na fonte quente, no Q1, que está agindo com uma temperatura que eu chamo de T1. Então, sempre o maior vai ser T1. Então, a nossa temperatura 1 aqui vai ser de 127 graus Celsius. Toda máquina, quando eu falo em máquina térmica, eu tenho que converter isso para Kelvin. Converter para Kelvin é só somar 273, que isso vai dar 400 Kelvin. O nosso T2 é 27 graus Celsius. Convertendo isso para a escala Kelvin, eu vou ter 300 Kelvin. Retirando em cada ciclo 800 joules da fonte quente. Então, para gerar esse movimento na nossa máquina, a cada um ciclo eu tiro 800 joules. Então, eu sei que a quantidade de calor é igual a 800 joules. Mas qual quantidade de calor, professor? Da fonte fria ou da quente? Olha lá, da fonte quente. Isso aqui foi o que foi dado no exercício. Agora, vamos calcular aqui, ó. Eu quero saber na letra A qual o rendimento dessa máquina. O rendimento é 1 menos a temperatura 2, que a gente sabe que vale 300, dividido pela temperatura 1, que nós sabemos que vale 400. Simplifica aqui, vai na calculadora e faz 1 menos 3 dividido por 4. Ó. Assim que você escreve na calculadora. Fazendo isso na calculadora vai dar 0,25. Isso daqui é igual a 25%. Esse é o rendimento dessa máquina. No item B, moçada, nós queremos calcular o trabalho realizado. Então vamos colocar aqui, ó. Quero descobrir o trabalho. Eu tenho a quantidade de calor que eu busquei na fonte quente, que é de 800 joules. E eu tenho também o rendimento que eu acabei de descobrir da máquina, que é de 0,25. Olha que interessante, ó, vou usar essa fórmula aqui, ó, para descobrir qual é o trabalho realizado com as informações que eu tenho. Eu sei que rendimento de uma máquina é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Eu sei que o rendimento aqui é 0,25, o trabalho é o que eu quero descobrir, e a quantidade de calor da fonte quente é 800. Multiplico isso aqui em x. Então, trabalho vai ser 800 vezes 0,25, que vai dar 200. E no último, para finalizar com vocês, rapaziada, no item C, ele fala qual o calor rejeitado para a fonte fria.
Ó, eu tenho a nossa fonte quente. Da fonte quente eu uso um pouco para gerar movimento, que é trabalho, e uso um pouco que vai para a fonte fria. Então, meu Q1, que eu pego na fonte quente, parte dele é trabalho e parte vai para a fonte fria, que não precisa nem fazer muita conta. Na fonte quente eu busquei 800. Trabalho eu realizei 200. Quanto que eu tenho que completar aqui, ó? Quanto que vale o meu Q2? Meu Q2 vale 600 Joule. Então isso foi o que eu desperdicei. Então olha que o desperdício foi muito grande e desse desperdício eu aproveitei muito pouco para gerar o movimento. E é o que realmente acontece nesses casos. Tá aí, moçada, espero que vocês tenham entendido essa aula. Daqui a pouquinho eu vou corrigir com vocês a aula número 14.